Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Denise Mug, eu sou sublicenciada de Grigori Grabovoi e venho aqui nesse canal constantemente, dividir com vocês os meus estudos, as minhas experiências, o material que eu tenho a respeito dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, pilotagens e todo o material que é possível eu deixar disponível para vocês de forma gratuita. Agora eu estou fazendo a leitura do livro Sistema Unificado de Conhecimento. É um dos livros básicos dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, junto com o livro A Ressurreição e a Vida Eterna Agora São a Nossa Realidade. São dois livros que são básicos, os básicos dos ensinamentos de Grigori Grabovoi. Eu estou, então, lendo para vocês com o livro do Sistema Unificado de Conhecimentos, porque é o menor. O outro livro tem mais de 400 páginas, eu preciso ver se há interesse, porque eu tenho um trabalho, um certo trabalho para traduzir e divulgar para vocês. Então, se não houver interesse, aí então eu nem me preocupo com isso. Agora vamos para a parte do livro que eu queria falar para vocês, que durante o livro, a leitura, vocês vão perceber que ele dá várias pilotagens, vários exemplos, sugestões de pilotagens Grigori Grabovoi dá nesse livro, que é um conjunto de palestras. E muitas vezes ele vai mandar você se concentrar ou no dedo da mão direita, ou no dedo da mão esquerda, ou em qualquer parte do corpo por alguns minutos. Então, eu queria sugerir para vocês que vocês façam essas pilotagens. Para fazer, não precisa, não é tão complicado, então não precisa nenhuma explicação, assim, grande explicação adicional. Para alguns casos, para outros, sim. Então, é só vocês se colocarem numa posição relaxada, em frente ao dispositivo, se vocês quiserem, com o olho aberto, ou não. Vocês podem fazer em qualquer lugar também, e se preferir, fecha os olhos. Grigori Grabovoi normalmente aconselha que se faça a pilotagem de olhos abertos, para que você se acostume a estar no estado constante de pilotagem, constante de controle sobre a sua vida. Mas se você quiser optar nesses casos, vocês podem ficar num lugar relaxado e fechar os olhos e se concentrar na parte do corpo que ele aconselha, tá? Então, vocês colocam o seu objetivo na esfera sempre, porque se você vai fazer essas pilotagens, qualquer pilotagem, primeiro você coloca o seu objetivo na esfera, porque você vai fazer a pilotagem com um objetivo. Então, primeiro você vai colocar a salvação global e depois seu objetivo pessoal na esfera e vai se concentrar sobre essa parte do corpo do jeito que ele vai sugerir no livro. Essa é um aviso, assim, uma recomendação que eu gostaria de fazer, que para fazer isso vocês não precisam de nenhum curso. Há muitas pilotagens nesse livro que realmente precisa de um curso profundo, um curso que dura meses. Então, aí é outra história. Mas essas básicas, para apenas se concentrar sobre o dedo, ou o dedo índice, ou o dedo
mindinho, né, ou polegar, qualquer parte assim, durante alguns minutos, não precisa de tantas explicações. Outra dica que eu gostaria de dar também é que muitas vezes no livro, ele sugere que seja das 22 às 20, né, 22 às 17, qualquer coisa assim. Ele sugere esse horário. Mas, como nós somos estudantes de Grigori Grabovoi, e nós sabemos que o tempo é uma estrutura que você controla. O tempo é uma estrutura criada pela nossa consciência e é uma circunstância que você pode controlar. O que eu quero dizer com isso? Que você pode fixar em sua mente, na hora que você nem sempre está disponível às 22 horas, exatamente como ele sugere. Então, na hora que você tem um tempo disponível, você vai se colocar na posição, em frente ao aparelho PRK1U ou não, e você vai fixar na sua mente assim: agora são 22 horas e 2 minutos e eu vou me concentrar no meu dedo direito até as 22 horas e 4 minutos, ou seja, por 2 minutos. E faz a pilotagem na hora que você está disponível, mas mentalmente você fixa esse intervalo de tempo. Aí você não precisa esperar acordado até as 22 horas da noite, principalmente para quem dorme cedo, e fazer a pilotagem. Espero que tenha ficado claro, né? Porque se vocês não entenderam, é só perguntar que eu tento explicar novamente. Mas eu acho que isso está claro porque é básico para quem estuda, né, o ensinamento de Grabovoi. Então, vou compartilhar a minha tela com o aparelho PRK1U. Neste caso, eu estou utilizando o aparelho PRK1U de perfil médico, né? O que é específico para a vida eterna. Eu sempre deixo o link para acessar, né, a página dos aparelhos disponibilizados gratuitamente. Eu sempre deixo na descrição do vídeo o link. Então, vamos entrar em estado de controle. Vamos imaginar entre nós e o aparelho. Vamos imaginar e criar uma esfera de luz branco prateada. Faz mais 2 respirações para acalmar e cria sua esfera de luz branco prateada. E vamos inserir o objetivo sempre para todos os estudantes de Grigori Grabovoi, os praticantes, vamos inserir o objetivo de salvação global e desenvolvimento harmonioso. Vamos ver para você como é isso, como você imagina dentro dessa esfera de luz. Você tem que imaginar que esse objetivo por si só, uma vez concretizado, resolve todos os problemas da Terra, dos seres humanos, dos animais, das plantas, até das pedras. Todos os problemas são resolvidos porque todos vão se encaminhar para a salvação global e o desenvolvimento harmonioso. Então, logo a seguir, nós colocamos o nosso objetivo pessoal. No caso, eu estou colocando o objetivo de compreender e tomar consciência das tecnologias
descritas por Grigori Grabovoi no livro Sistema Unificado de Conhecimento. Vamos ver como você vai se sentir quando você compreender totalmente tudo que Grabovoi descreve e sugere no livro. Como você vai conseguir se beneficiar e todos também se beneficiarão desse conhecimento que você está adquirindo. Veja isso com muita luz entre você e o aparelho, nessa esfera que você criou. E aí vamos levar a esfera para a lente pequena, que é essa que tem o número 278. Vamos dar voltas nessa lente, com a esfera nessa lente. Vamos levar para a segunda lente e dar voltas na esfera. Passar aqui pelos diamantes, vamos dar volta pela terceira lente. E vamos seguir dando voltas em sentido anti-horário nesse objetivo. Você dá as voltas que você achar necessário. Quando você sentir que o giro entre as lentes se estabilizou, você concentra a sua atenção nas 3 lentes ao mesmo tempo. E enquanto eu vou lendo, de vez em quando você volta a dar giros no objetivo pelas 3 lentes. Vou começar agora no item 3. Eu li todo o item 2 do livro, agora é o item 3. Trabalho com a informação pilotante. Existem fases no trabalho com informações pilotantes nas quais a correlação das funções de pilotagem, ou seja, a correlação da nossa estrutura pilotante com os processos físicos que estão efetivamente ocorrendo na realidade, é determinada pela posição primeira de diretriz. Fase 1. É estabelecida desta maneira durante a pilotagem. É necessário não experimentar sensações dolorosas. Deve-se aspirar à normalização do estado, mesmo na presença de diversos tumores. Existem fortes efeitos tóxicos ligados à dissolução do tumor e à sua remoção, através de algumas estruturas do tecido celular. No entanto, é necessário utilizar esse mesmo sistema de pilotagem para não haver esses efeitos, não ter essas reações tóxicas. Quando se pilota os eventos, é necessário haver a norma das próprias posições a respeito dos eventos. Modelo de remoção extramuscular das informações. Esse modelo é prático. A excreção da estrutura informativa do tumor em dissolução vai ao tecido extramuscular. Devemos imaginar que estamos empurrando o tecido tumoral entre os músculos e que expulsá-lo em um espaço no qual é ausente, a nível informativo, a pele. Logicamente, a pele deverá ser encontrada ao longo do percurso. Naquele espaço, coloque a informação precisa desta transformação, onde o tumor torna-se não tumor. Não se preocupe que realmente existe a pele e de coisas assim. O que serve é um ponto de vista do organismo totalmente diferente. Alguns fenômenos dolorosos que passam através do sistema nervoso periférico extracerebral são determinados pela dependência da estrutura celular dos neurosinais. Em precedência, quando o processo se estava organizando, foram determinadas formas matrizes,
Isso é a informação sobre a regeneração das células transformadas. Essa tem um aspecto de estrutura não celular, no qual se produzem células transformadas, tipicamente células tumorais. O ambiente de sua reprodução, em uma das suas variações, tem o aspecto de uma estrutura de tecido não transformada. Portanto, a célula pode se organizar a partir do tecido adiposo, do tecido intramuscular, por vezes, até mesmo pelo músculo, e mais raramente do osso. Mas as células que circundam não se transformam nesta fase. Por isso, quando a célula começa a mover-se ao longo dos campos informativos do organismo, ao longo do tecido base, ao longo do sangue, ao longo da estrutura muscular, ao longo do sistema capilar, pode estacionar em qualquer lugar. Pode se organizar ao redor de si uma zona de engrossamento pelo fato de que ali estão presentes as chamadas células descarga e as células fonte. As células descarga são aquelas que permitem o adensamento do tipo tumoral. As células fonte são aquelas que permitem a desagregação do tecido tumoral. A estrutura de informação muda. Muda também a estrutura molecular das células circundantes. Se desloca o núcleo da célula saudável e ali emergem também outros processos que devemos conhecer, que são relativos às doenças do sangue em cada caso, sempre que estejam em ato processos neoplásticos induzidos por tumores. O sangue é sujeito a mudanças, especialmente quando feita uma reseção. Para pilotar qualquer evento, devemos transformar a informação que se encontra na intersecção com a informação das células normalizadas, nas informações dos eventos intracelulares. Desta maneira, ocorre a formação do processo da norma dos macroeventos através da norma de microeventos. Fase 2. Agora, a questão é como regenerar a estrutura do tecido que foi removido. Quando se reconstrói uma estrutura tumoral que foi deformada pelo tumor, é necessário saber que um dos elementos que acelera a reconstrução é a estrutura de compensação dos órgãos. A estrutura informativa é a estrutura primária, pois a regeneração das células em cada parte do organismo deve acontecer a um nível de compensação. O organismo deve estar dentro dos cânones informativos, pelo menos durante o tratamento. A conexão neuronal vai desde o cérebro para a estrutura onde se encontra a forma matriz. Esta já foi organizada precedentemente. É preciso compreender uma das seguintes formas de pilotagem dos sinais biológicos, neuronal e das células. Eu não estou fornecendo material para conscientizá-lo. Estou fornecendo material para compreendê-lo. A cada instante é preciso compreender algo de novo. Conscientizá-lo é o momento final. A técnica de acesso à informação é tal que a cada momento há o seu método, enquanto conscientizar pode ser feito de diversas maneiras com diferentes critérios. É necessário possuir um conhecimento inicial. A estrutura inicial pode ser desenvolvida por nós mesmos. Eu forneço o seguinte sistema. Se uma pessoa decidiu que não morrerá, há de pensar constantemente em algo. Esta será a teoria e a prática do aprendizado.
Em relação ao fato de que Jesus previu uma era de imortalidade, uma era de ressurreição, uma pergunta surge sobre o contínuo espaço-temporal desta realidade. Onde, quando e qual o modo criativo? Aonde estão os arquivos da informação que devem ser reconstruídos e em qual espaço? Tecnologicamente, a questão da ressurreição e da imortalidade do corpo físico já está resolvida a nível de práticas concretas. Por exemplo, quando eu forneço a vibração da palavra imortalidade ou ressurreição em uma gravação em áudio, a célula cancerígena é destruída. Significa que tais palavras são positivas e, portanto, é necessário estudar tais processos. Mas quando as pessoas me procuram sem a estrutura do tecido, ausente nas radiografias, e esta depois se revela, isso já é o processo de reconstrução do tecido, uma regeneração. E se nos aprofundarmos na estrutura da compreensão, resulta evidente que é possível alargar os resultados a todos os outros órgãos, sempre que a pessoa consiga entender. Quem é capaz de compreender tal processo resolverá o problema mais rapidamente. A estrutura da reconstrução dos órgãos que passaram a fase de recessão. Neste momento, estou falando do nível, e este não é precisamente o nível da matriz. Vou explicar ao que este se associa. Pode ser o nível da sua mentalidade ou a compreensão de você mesmo. Quando se fala de qualquer coisa que deva ser reconstruída, existem critérios de resistência da consciência. Estes são determinados pelo fato de que existe uma esfera de informação muito potente. Em presença da exportação de um órgão, a matéria não pode mais se regenerar. Por que eu uso a matemática? Porque é difícil negar uma fórmula. Pode ser escrita em um pedaço de papel e isso é tudo. Já está pronta. Enquanto que, ao nível do pensamento, existem alguns argumentos que dizem que isso é impossível para o homem. Este é um fator muito sério, o qual temos que levar em consideração. Por exemplo, uma vez realizei uma materialização para uma publicação em um jornal. Materializei uma matéria em um apartamento que eu não conhecia. Fizemos uma relação sobre o acontecimento. Foi tudo registrado e autenticado, reconhecido com o carimbo do jornal. Existe um elemento básico neste acontecimento: a percepção das testemunhas. Quem observa a materialização pela primeira vez não deve sofrer um trauma. O experimento pode ser realizado quando todos estão concentrados na mesma direção, quando todos permitem o crescimento do tecido. Assim que isso foi aceito por todos os presentes, os elementos apareceram. Assim que isso foi aceito por todos os presentes, os elementos apareceram. A este ponto, em tal espaço, a matéria se revela e também pode ser inorgânica a nível funcional. Quando surge uma estrutura que está faltando no corpo humano, continue concentrado. Vou repetir. Quando surge uma estrutura que está faltando no corpo humano, pode ser também funcional. Não existe nenhum problema lógico ou determinístico na matéria emergente. Aqui, o problema está em entrar na estrutura do tecido a nível de funcionalidade.
Por exemplo, a infinidade. Se alguém falta uma parte de um pulmão, de princípio é possível projetar uma estrutura indestrutível. Tais fatos históricos existem. Sou um profissional e trabalho de modo prático. No reformular uma determinada informação, mesmo somente a nível mental, tendo noções de tal, vocês devem ser capazes de converter essa forma de informação em realidade. Aqui o principal é o elemento de acesso, o elemento de existência deste ponto de vista. Assim que este ponto de vista é aceito, tudo se torna mais fácil. A reconstrução é feita baseando-se no gêmeo arquivado, mas o sujeito deve compreender o que fazer para que isto aconteça. Existem vários métodos e tecnologias. Eu estou oferecendo o que, fundamentalmente, segundo minha opinião, coliga muitos aspectos. Existem os eventos do futuro e estes têm uma sequência infinita. É uma forma de informação onde o evento contém uma quantidade infinita de futuros eventos. Esta é a informação do futuro, pois o passado é limitado desde o momento de sua manifestação. Este é um critério social e psicológico muito complexo, enquanto o futuro está bastante não claro. Baseado neste elemento de incompreensibilidade, se constrói a ativação das estruturas celulares. Um evento do futuro é um elemento de densificação da informação do momento atual. Para que seja possível criar um órgão, um tecido ou um corpo inteiro, devemos pensar ao sistema de ativação dos confins da consciência no momento da percepção da pessoa. O contorno da consciência é um conceito espaço-temporal. Eu traduzo os conceitos imediatamente na terminologia específica para evitar de descrever os vários momentos ao nível da geometria. Esses termos específicos se entendem mesmo assim. Mais adiante, quando falarei de como densificar até o nível de absoluta saúde de um tecido, devemos encontrar entre os eventos futuros tais construções, intervalos temporais e as construções espaço-temporal que estamos criando agora. Seria possível obter um tecido saudável já no próximo segundo se afrontássemos de maneira correta o sistema de indestrutibilidade do mundo externo. Com uma tomografia computadorizada, pode-se observar como um tecido tumoral desaparece durante a minha sessão. E pode ser um processo breve. A questão é como fazer isso tendo antes atingido a variante de normalização, de modo que a estabilidade seja infinita em cada estrutura. Esta linha de eventos futuros tem como uma das características a pressão. Pressão sobre o presente. Eu a interrompi intencionalmente em intervalos. Existe um esquema: futuro, passado e presente. A variante é esta: a esse pressionante do infinito espectro dos eventos futuros é bastante pilotável. A fonte da estrutura informativa, quando a medimos, se encontra em um ponto entre as sobrancelhas. Na média, as pessoas têm um segmento longo de 5 metros a partir deste ponto, e todos nós o possuímos desde que nascemos.
O comprimento deste segmento pode variar mais ou menos 2 centímetros, 2 milímetros. Essa linha de informação é pilotável. Tecnologicamente, é preciso convertê-la em uma estrutura plana vertical. Concentrando-se atentamente no dedo indicador da mão direita, das 22 horas às 22h17. Este é o sistema de concentração intensificado. Nos concentramos pela primeira vez e assim criamos um certo espaço duplicado. Nos concentramos no mesmo dedo pela segunda vez e obteremos um sistema de duplicação. Desta maneira, obtivemos 2 campos informativos que correspondem a uma mão. O primeiro é aquele que realmente existe, então vamos inserir a informação do segundo e, contemporaneamente, criar a matriz do segundo e assim começar a gerar o tecido. Esta é a tecnologia para criar a matéria. Com esta tecnologia, o evento, o qual se visualiza na forma de um raio que sai com uma largueza de 1 ou 2 milímetros, vem a ser projetado imediatamente no campo da matéria criada. Ocorre saber como transferir este sistema plano de pilotagem na própria percepção do espaço. Vocês caminham, comem, observam algo e esta estrutura plana irá regenerar vocês permanentemente. Se trata de criar estruturas informativas que regeneram os tecidos constantemente. Este é um dos elementos da pilotagem da visão espaço-temporal. Tendo essas noções, podemos evitar de cair da montanha. Este é o princípio da levitação. O nível de não morte, tombo, levitação. É um sistema de sobrevivência. Devemos tentar transformá-lo em absoluto, pois será mais fácil compreender muitos outros processos. Quando, em termos ideológicos, surge nas pessoas uma tendência à sobrevivência natural e à regeneração dos tecidos, muitos outros processos são aceitos e compreendidos com mais facilidade. A matemática é uma ciência na qual se trabalha com sequências infinitas. Os matemáticos estão mais próximos da realidade. Este material contém técnicas e práticas concretas, mas existe uma lei segundo a qual os pensamentos já são uma prática de pilotagem, até algo mais que qualquer coisa de físico. Existe somente um objetivo. Existe um problema e devemos resolvê-lo. Pensamentos de origem filosófica, assim como do tipo conceitual e tecnológico, devem ser utilizados para a resolução de um problema na sua totalidade. E assim terminamos a parte 3 do livro. Vai começar a parte 4 e percebam que ele fala que o seu pensamento, já de forma construtiva, pensando já no infinito, já é uma forma de pilotagem. E você fazer esses controles, ouvindo a leitura do material, desse material de Grigori Grabovoi, também já é uma pilotagem. Nesse caso, eu inseri o objetivo que era compreender as tecnologias, mas vocês podem inserir qualquer objetivo e ouvir esse vídeo como uma pilotagem. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo com a continuação do livro. Até lá!